Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Uma boa tarde para todos. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. É um prazer enorme estar nesta casa hoje, mais uma vez, com todos vocês. E quando eu falo que é um prazer enorme, não é pelas dificuldades, pelas dores que nós temos em nossas vidas, não. E sim, é porque é um momento onde nos encontramos para uns ajudar os outros, em nome do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que hoje é exprimido no Consolador Prometido, no Espírito da Verdade, na qual a doutrina espírita nos traz, né, para que venha nos esclarecer, para que esse esclarecimento leve o consolo para nós outros diante de tantas aflições da vida. Hoje, nosso tema, né, da lição de hoje, nós vamos conversar do item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 9, né, no seu capítulo 9, que é a paciência, que está em Bem-aventurados mansos e pacíficos, que é a paciência. E eu vou só dar um prelúdiozinho assim, eu escolhi a paciência, porque eu estava pensando justamente como o nosso contexto social, como o nosso contexto de nossas vidas exige essa virtude, né? E eu estava pesquisando justamente como adquirir mais paciência, porque a nossa vida é de impaciente, a nossa vida, e a impaciência gera muitas tormentas, principalmente as tormentas que hoje mais estão machucando a sociedade, que é justamente a paciência leva à intolerância, né? A paciência, o contrário dela, que é a impaciência, já dá a intolerância, a ansiedade, a depressão, o medo, a angústia. Se nós não formos pacientes, com certeza todos esses males nos atingirão. Então vamos ler aqui, como está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 9, né, no item 7, a paciência. Vamos ler e depois vamos comentar alguma coisa sobre isso. A paciência, um espírito amigo. Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo, concede a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram os escolhidos para entrar no reino de Deus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade. E devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe outra bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória,
que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar à prova nossa paciência. Sei que a vida é difícil. Ela pode ser comparada a 1000 alfinetadas que acabam por ferir, se considerarmos os deveres que nos são impostos e as consolações que recebemos em troca. Veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Já no caso de vocês, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos. Esta palavra resume tudo. Então vejamos que belíssima comunicação, né? Que esse espírito amigo, né? Então bota como codinome de amigo, traz para nós outros. E em todos os contextos da sociedade, né? Da humanidade, que quer dizer, né? Sempre precisamos dessa virtude. Em todas as épocas e eras da humanidade, necessitamos dessa virtude chamada paciência. E eu, nas minhas pesquisas, eu achei um rapaz, que eu sigo até ele no YouTube, é Áureo, ele tem um canalzinho no YouTube chamado Estrada Sem Fim. E eu, olhando um dos seus vídeos, eu adorei, porque eu já estava pesquisando justamente isso, como adquirir mais paciência, né? Como você exercitar essa virtude. E é uma virtude que é bem difícil de ser exercitada, porque ela ladeia justamente com aquelas condições que nos mais ferem, com as pessoas intransigentes, com as pessoas difíceis, né? Com as pessoas que realmente querem, muitas vezes equivocadas, querem colocar seus achismos. E em si, nós estamos sempre rodeados dessas pessoas, porque nós também somos pessoas assim, né? Então, é uma virtude excelente, realmente. E para começar a falar, eu vou fazer uma referência a ele, a Áureo, porque ele comentou uma história que é ditada pelo espírito Hilário Silva, de um livro psicografado por Francisco Canto Xavier, chamado A Vida Escreve. E é linda a missão. Eu vou tentar passar para vocês aqui com o que eu pude aprender dessa lição. Eu não copiei, eu copiei só a resposta de Jesus aqui, porque depois eu quero detalhar ela. Mas o diálogo de Jesus com alguns de seus apóstolos, né, para ele explicar essa virtude, para ele dizer alguma coisa sobre essa virtude, que a mim foi bater muito a fundo. Me trouxe muita paz e trouxe muita alegria, como se fosse uma porta que eu abrisse e começasse a caminhar em busca de entender, de compreender e, acima de tudo, exercitar e ter isso em mim. E ter essa virtude em mim. E eu espero que em vocês também seja do mesmo jeito. Então, essa história, né, que que Hilário Silva conta, através da psicografia de Francisco Canto Xavier, o Chico Xavier, ele conta que Jesus acabara de falar atender ao público, um público muito complicado, né? E Jesus atende aquilo ali, depois de muito impropério, de acusações, de xingamento. E Jesus sai e vai à beira do mar, que estava muito calmo. E ele sai e fica lá olhando para o mar, meditativo. E alguns dos apóstolos percebem e acham que ali seria uma boa oportunidade para fazer algumas perguntas a Jesus, mediante aquela situação na qual eles tinham passado. E eles vão lá onde está o mestre. E Jesus sereno, olhando para o mar. De repente Tadeu olha para Jesus e diz: ô mestre, qual a virtude mais primorosa que possamos agariar? Ele diz: a humildade. Tadeu, mais uma vez, aí Bartolomeu, no caso é Tadeu, Bartolomeu, pergunta e diz: mestre, e qual é a virtude mais nobre? Ele diz: o trabalho. O trabalho é a virtude mais nobre. Aí Tadeu retoma a palavra, Tiago, que estava junto também, né, e diz: mestre, mas o que é necessário fazer de fato? O que nós precisamos fazer? Ele diz:
amar a todos, fazer tudo, indistintamente. Aí agora Tadeu entra novamente, aí Tadeu escuta isso e diz: mestre, isso é impossível. Nós só encontramos homens maus. Aí o outro disse: olha, nós estamos vendo. Bartolomeu retorna e diz: nós vemos diariamente homens de bem ser caluniados, massacrados, espezinhados pelos outros. Tiago novamente adentra e diz: Senhor, é difícil encontrar alguém que auxilie. João se aproxima de Jesus e serenamente pergunta: mestre, nos responda, qual a aquisição mais difícil dessas virtudes? Jesus olha para eles e diz: a resposta está em vós mesmos, nessa situação que colocais agora, nas lamentações que vós colocais agora. Porque necessário se faz ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, e a última, entender sem reclamar. A virtude mais difícil de conquistar é a paciência. Aí isso me deu um banho, né? Que Jesus dá essa resposta. E a paciência ser uma virtude mais difícil, e realmente você vai analisar, você mergulha numa meditação, você mergulha dentro de si mesmo e você diz: é verdade. Eu sei que tem pessoas que têm essa virtude mais acentuada, como qualquer outras virtudes, mais do que as outras. Como tem pessoas que têm vícios, defeitos mais acentuados do que outras. E isso é um burilamento que acontece individual, numa coletividade, sim, claro. E existe sempre essa comparação em si, que nós gostamos muito de comparar com os outros. Mas quando mergulhamos em nós mesmos, nós nos apercebemos daquele mal que existe em nós ainda, e de pouquíssimas coisas boas. E tendo essa comparação, fazendo essa balança, né, nós podemos começar a trabalhar, a crescer mais, a criar mais a nossa virtude. Essas virtudes realmente que faz bem, que faz com que nós possamos ser felizes, estar bem, né? Então, quando nós vemos a questão da paciência estar englobada em nosso ser como uma aquisição difícil, e isso a gente começa a pensar: mas por que é tão difícil? Porque nós somos seres ainda muito primitivos. Nós somos seres ainda mais próximos do instinto do que o amor. Vocês lembram daquela comunicação de Lázaro que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Amar o próximo como a si mesmo, titulado A Lei do Amor. Como o Lázaro fala que no princípio o homem só tem instintos. No princípio o homem só tem instinto, depois ele vai mudando para sensações, das sensações ele vai para o sentimento, e o amor é o requinte do sentimento. Quando ele fala isso, e nós encontramos aqui muitas virtudes ligadas ao amor, porque as virtudes realmente, o amor é o conjunto de todas as virtudes. E aí quando o ser está mais ligado à parte instintiva, ou melhor, quando ele está mais ligado, ele está na primitividade, mais perto do instinto, ele está mais distante do amor. Então, cada vez mais, quando você encontra uma pessoa impaciente, porque paciência, palavra que deriva do latim, significa dizer suportar alguma coisa, ser passível de alguma coisa, sofrer alguma coisa. Por isso que é paciente. Quando a pessoa entra no hospital, o que é que os médicos, os funcionários dizem? Paciente tal entrou agora, prontuário do paciente, que ele está sofrendo alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor, né? Então a paciência é essa virtude de suportar as aflições, as problemáticas, as dores que a vida impõe a todos nós. E aí nós podemos perguntar: por que a vida impõe essas dores a nós? Será que Deus quer impor sofrimento a gente? De forma alguma. A pedagogia divina é maravilhosa. Ela faz com que a pessoa aprenda com seus próprios defeitos, seus próprios erros. A educação vem justamente dentro dos próprios defeitos e dos erros, e nós mesmos que temos que corrigir isso. Mas existem aqueles que nos indicam, como foi a tarefa do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nós nos ensinarmos a sair desse lodaçal.
É claro que se Deus quisesse, tirava nós de todos os sofrimentos, né? Se Jesus quisesse, ele dizia, vamos comigo para o canto onde eu estou. Mas isso é uma aquisição individual de cada criatura, de cada pessoa. Tem que se trabalhar, por isso que o trabalho é nobre, para aquinhoar todas essas virtudes. E a paciência, ela realmente, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não pensava que era tão sério assim. E é. E como eu falei anteriormente, naquele prelúdio que eu fiz, é que se nós formos impacientes, nós começaremos a adquirir certas enfermidades no espírito. As outras virtudes também, mas a impaciência, ela pleiteia essa situação. Uma pessoa impaciente, ela é imediatista, ela não sabe esperar o tempo das coisas, o tempo tem que ser dela. E hoje, principalmente, as pessoas não sabem esperar, ninguém quer esperar. Eu me lembro, eu estava pesquisando também, vi até aquele Sadhguru, lá da Índia, ele falando que, numa das falações dele, ele dizia o seguinte, que o pobre é mais paciente, ele sabe esperar, porque a imposição da posição dele impõe que ele seja paciente, mas o rico ele não quer esperar, porque o rico ele diz, eu tenho, eu posso, eu não quero, eu quero agora, e venha porque eu estou pagando, e eu sou fulano de tal, e as coisas têm que acontecer no ritmo dele, e isso gera grandes problemáticas. Então, a pessoa paciente, ela realmente é muito sublimada. É tanto que a paciência é colocada como a virtude dos sábios. Olha só como isso é interessante. A paciência é uma qualidade essencial do sábio. Mas o sábio, ele não possui só paciência. A paciência é só fundamental para que ele seja sábio. Olha só como isso é interessante. Uma colega minha muitas vezes se queixando disse, Mário, eu tenho uma família muito difícil. E eu não peço mais paciência a Deus, e eu só rindo. E eu olho para a dela assim, é isso mesmo, paciência não adianta. Porque quando você pede paciência a Deus, o que é que vem? Deus não vai dar paciência, uma forma de paciência a você, nem um elixir de paciência. Ele manda os meios para que você adquira paciência. A monja Cohen fala uma coisa muito séria. Como você quer provar sua paciência no meio de pessoas bondosas, no meio de umas pessoas subservientes, no meio de pessoas tranquilas? Não. Você só adquire a paciência no meio de pessoas realmente causticantes, intransigentes, pessoas exigentes. Aí você vai ter que ter, aí você prova se você tem paciência, você adquire a ferro e a fogo, porque é assim que acontece. A paciência adquire assim. Aí ela diz assim, eu já não peço mais as minhas orações, porque lutar com meu pai, com minha mãe é complicadíssimo. Eu peço agora a Deus sabedoria. Eu digo, complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Olha bem, se a paciência é a virtude de excelência do sábio, então quando você pede sabedoria, você tem que ter logo de cara paciência. Aí eu falei isso para ela, ela disse, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, portanto, trate de tolerar o seu pai, compreender, entender a situação dele e não se perturbar por isso. E muitas pessoas confundem a paciência com a tolerância, né? Tem tudo a ver. Mas não é a mesma coisa? Não, é diferente um pouquinho. Vamos fazer uma comparação para que a gente possa entender. O orgulho e a vaidade. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A vaidade é o quê? É o verniz que encobre o orgulho. Mas é orgulho do mesmo jeito. Só que é o orgulho de cara linda, de cara rotulado de coisa boa, coisa que presta e não presta. A tolerância é do mesmo jeito. Porque se você não for tolerante, está longe de paciência. A tolerância, ela vem a priori, sendo que uma é um vício, né? No caso que é do orgulho e da vaidade. É um verniz do vício. E a tolerância é o verniz da paciência. Quando você é tolerante, você principia a paciência. Quando você é vaidoso, você mostra principiando o orgulho. Ali também, sendo que o orgulho é disfarçado. Né? Então,
ter essa virtude, adquirir essa virtude, é uma das coisas mais importantes que eu percebi. E acredito que todos que leem essa mensagem aqui, que o Espírito amigo fala, colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, e que vê também as pessoas falarem, começam a prestar mais atenção e entender isso. E quando ele diz aqui, Jesus fala na resposta, né, que ajudar em silêncio, olha só como é interessante, ajudar em silêncio leva a uma coisa muito importante para nós, aquela questão de não deixar a mão esquerda ver o que a direita faz, não fazer alarde daquilo que faz ao outro, a caridade, né, sem querer que o outro veja, sem fazer alarde. Então, ajudar em silêncio significa dizer, o mérito, aquilo que eu estou fazendo aqui, cabe a mim e a Deus, para aquelas pessoas. Porque muitas pessoas hoje na sociedade fazem o bem a outrem, querendo que os outros vejam para dizer, ó, como fulano é bom, fulano, isso é um anjo, isso é uma pessoa muito boa. Está entendendo? Então, quando a gente faz alarde daquilo que nós fazemos ao outro, ajudando ao outro, né? Então isso já é uma problemática muito grande de transvio da personalidade, de maldade, de maledicência. Não é nada caridoso isso. E Jesus condenava isso e falou isso. Então, quando ele fala na resposta aos apóstolos, aqui, nós entendemos realmente o que Jesus quer dizer no contexto do Evangelho. Amar sem crítica. Amar sem criticar o outro. Isso é muito importante. Aí ele vai, mas aí, uma pessoa faz uma coisa errada, eu não posso chamar a atenção, advertir aquela pessoa? Pode, na qual aquela possibilidade de advertência, né, venha a chamar a pessoa em particular e não querer denigrir a imagem da pessoa. O Evangelho nos fala, se alguém está agindo com maus procedimentos, chama aquela pessoa em particular e fala com ela. Se ela continuar, fala com o grupo. Se ela persistir, dize a comunidade. Porque aquela pessoa não pode, com seus desregramentos, espalhar o mal para muitas outras pessoas. Ou muitos homens cair, pessoas cair por causa da atitude daquelas pessoas. Então, é essa situação onde ele fala, amar sem criticar. Quando você critica alguém, diz, e o Evangelho já diz, a crítica nos distancia de Deus. A crítica nos distancia de Deus. A tolerância, o amor nos aproxima de Deus. Então, faz jus você chegar a uma pessoa que está errando e você criticar, não. Faz você dizer a ela que aquilo é uma possibilidade de estar errado e que ela reveja, que preste atenção àquilo. E isso é interessante, esse diálogo. Né? Então, por isso que é bom chamar a pessoa. E que chamar, advertir a pessoa na frente de todo mundo, muitas vezes, com o intuito de denegrir a pessoa, isso é falta de caridade. E depois ele diz, dar sem pedir. Dar sem pedir. E nós dizemos, mas muitas vezes eu dou sem pedir. Mas muitas vezes esse dar aqui sem pedir, muitas vezes, a gente faz disfarçadamente, dissimuladamente. Você quer ver uma coisa bem interessante? Muitas vezes nós pegamos, muitas pessoas fazem isso. Não sei se vocês fazem isso, eu acredito que não, aqui só tem gente boa. Então chega alguém, está completando o ano, você pega um presente muito bom, e dá àquela pessoa, está aqui a pessoa. Parabéns para você, isso aqui é um presente que eu comprei para você. Você não pediu nada. Mas quando chega no dia do seu aniversário, aquela pessoa nem ligou para você. Você faz bem assim, nem precisa nem dizer, você faz assim, é isso mesmo, lhe dei um presente, lhe dei um presente, ou dei um presente a fulano de tal, nem sequer ela ligou para mim. Olha aí como você está pedindo. Você já deu já com as intenções de que aquela pessoa lhe retribua. E isso Jesus fala numa escala muito mais ampla. Dar sem pedir, quer dizer, não tem a intenção nenhuma de receber nada naquilo que você faz para o outro. E a última que mais cabe ao texto na qual nós estamos falando aqui, é entender sem reclamar. Essa foi lá, pegou mesmo na raiz, e até a última, eu digo, essa é a última mesmo. Entender sem reclamar. E é justamente isso que a misericórdia divina fez e faz com todos nós. O Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, por isso consoladora, traz para a gente o entendimento de nossas dores, gente. O entendimento de nossas aflições. Como eu falei anteriormente, Jesus, ele tem o poder
ele tem várias pedagogias. Ele poderia muito bem chegar para a gente aqui e dizer, olha, vocês vão viver num paraíso de coisas. Todo mundo ajudando vocês, bajulando. Tem anjo da guarda, mais do que anjo, tem outros anjos, tem arcanjo para ajudar vocês a não errar. E aí a gente cresceria? Nunca. Jesus sabia de uma coisa, que nós muitas vezes não pensamos nisso. Por que sofremos? E ele disse, nesse vale de misérias só tereis aflição. Porque ele sabia, porque nossas inclinações gerariam essas problemáticas e nós teríamos que desfazer essas problemáticas que nós criamos. Ora, se nós não estávamos muito bem habituados a amar e só de fazer o outro coisas erradas, sempre pensando nos padrões do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, só ia gerar problema. Então por isso que ele disse, ele sabia por excelência que não era o amor o principal mestre para a humanidade, era a dor. Mas que o amor estava sempre à disposição de todos nós, sempre estar à disposição de todos nós. Quando nós queremos melhorar, comecemos a amar. Comecemos a ver o outro como nossa extensão. E é isso que ele fala aqui, entender sem reclamar. Então, por que é que não devo reclamar das minhas dores? Procure o entendimento delas. Procure o entendimento dela. E que é que o irmão aqui diz, o amigo, o espírito amigo da comunicação, né? Quando nós sofremos, olhemos para o céu, olhemos para Deus, Senhor, me ajuda, pede apoio, que com certeza esse apoio virá. Mas aquele que olha para o chão e maldiz aquilo que está passando, aquilo triplica de peso, triplica o sofrimento. E há algumas técnicas assim, para que nós possamos adquirir a paciência, né? A primeira dela, Chico Xavier foi um dos excelentes, vamos dizer assim, professor que já passou de Emmanuel, que já veio de Joana de Ângeles. Porque Chico, no auge das suas aflições, com as problemáticas que ele tinha, e olha, que eu vou dizer uma coisa a você, Chico para mim é um anjo. Eu quando eu me lembro, eu vejo as coisas de Chico, aquela depoimento de Divaldo, eu fiquei me tremendo. Porque eu digo, meu Deus, essas criaturas só amam, eles só fazem o bem, e eu que ainda oscilo e vacilo, caramba, chegou, eu fiquei com o coração apertado. E Chico, ele chega nas aflições e fala para a irmã diz, olha, a irmã Joana está dizendo aqui que tudo passa. Então o Chico começou a observar aquilo, e ver aquela linda mensagem de Joana de Ângeles, né, que tudo passa, as dores, as aflições, as alegrias. E Chico bota na cabeceira da cama dele. Tudo passa, em escrito. Se nós observarmos a nossa vida, tudo passa, gente. Até nós passa. Então, se eu estou com uma problemática hoje, tenham certeza que amanhã essa problemática vai passar. Uma condição naquele momento que pode, para o entendimento nosso, nós estamos passando por expiação, porque fizemos aquilo a alguém, ou por provação, para saber se nós suportamos realmente essas coisas. Mas passa. Então, tendo esse parâmetro em nossa vida, com certeza, nos traz um alívio muito grande. Agora, é claro, como ele diz, os dias de alegrias também passam. Porque é uma alegria relativa. É uma alegria relativa. Porque muitas vezes nós queremos alegria em quê? Eu sou alegre porque eu tenho bem material, eu sou alegre porque eu estou viajando muito, eu sou alegre porque eu estou comendo uma boa comida. E isso é motivo de alegria? Isso é uma fantasia. A alegria verdadeira não condiz a isso. Eu me lembro até agora de uma frase de Leandro Carnal, que eu considerei umas meias verdades, né? Mas ele diz uma coisa certa, ele diz assim que é impossível, no mundo em que vivemos, só podemos ser felizes se formos loucos nesse mundo doente. Um negócio mais ou menos desse jeito. Quer dizer, se a pessoa quiser ser sadio no mundo doente, ele tem que ser louco. Aí ele fala uma coisa muito interessante da questão das redes sociais, né? Porque as pessoas estão na ilusão de que quando você vê todas as pessoas dizendo, olha, eu estou aqui em tal canto, eu estou comendo tal coisa, é um processo de loucura, né? Então, é um processo de doença, aonde só o louco acha e é feliz com aquilo ali. Então, é um questionamento
que nós devemos fazer a nós mesmos. Outra situação que nós devemos lembrar, não é a comparação com o outro, mas vejamos que tem pessoas que passam por problemática maior que a nossa. Se nós estamos com uma dor, olhemos que tem pessoas com dores maiores. Mas como cada pessoa tem a dor que merece, e os ombros nossos suportam só aquela quantidade, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, ombros frágeis. Então, se fizermos essa comparação, vemos, né, que nós não somos os mais infelizes e que nossas dores não são as maiores. E isso já é um ponto de consolo, não pela desgraça do outro, mas de saber assim, eu não posso me permitir cair numa situação pior do que essa que eu estou. E essa compreensão nos tira. E nós saiamos do foco. Quando quisermos observar a nossa dor, quisermos tirar a nossa dor, saiamos de nós mesmos e olhemos para nós de outro ângulo, que talvez nós apercebemos que aquela dor não é tão grande assim. Esse foco, essa técnica pode melhorar muito a nossa vida, né? Como também outra situação é de saber uma coisa, gente. Somos seres eternos, gente. Então, a situação que nós nos encontramos hoje atual é passageira também. Nem que essa vida seja toda de dor, toda de desgraça, toda de coisas ruins, como diz assim, de desdita, não é um motivo para desespero. Ah, porque não é com você? Não é motivo para desespero. Porque André Luiz falava uma coisa muito interessante. Não seja impaciente. Já vivemos muitos séculos atrás e estamos diante de milênios sem fim. Ora, não importa quanto tempo já passou, o que importa agora é quanto tempo tem para frente. Só a eternidade. E o que é eternidade? O que tem nem princípio nem fim. Então, quando estamos diante das nossas dores, vejamos que isso é temporal. Isso é um tempo, é uma passagem. Porque não importa se a Terra tem hoje, cientificamente comprovada, 4,5 bilhões de anos. Quanto tem para frente? Alguém pode calcular? Podemos dizer a eternidade. Então, 4,5 bilhões de anos significa quase nada em relação à eternidade. Então, essa técnica também pode nos levar a termos serenidade diante das dores e das aflições que acometem a todos nós. Todos nós sofremos aqui na Terra. Aqueles que dizem assim, eu sou feliz aqui na Terra, ou está enganado, ou está dissimulando aquilo ali, querendo uma vantagem em alguma coisa. Não estou dizendo aqui, Mário, porque a gente não pode nem ser feliz aqui. Não, calma, pode ser feliz. Mas a verdadeira felicidade não se encontra aqui. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes estão se enganando com os bens materiais, com as ilusões da vida, com as ilusões da matéria. Que a felicidade não é deste mundo, está claro aqui. Agora podemos ter o quê? Lampejos dessa felicidade. E eu acredito, muitas vezes quando eu vejo pessoas chorando, mais felizes, sinceramente, do que pessoas que estão sorrindo. Eis o que Jesus diz. Bem-aventurado vós que chorais agora, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que ele faz referência à matéria, porque tendes vossa consolação no mundo, porque chorareis e gemereis. E muitas vezes, quando nós vemos as pessoas rindo que eu digo assim, de felicidade, eu estou bem, estou muito bem, como eu já vi. Não estou dizendo que a pessoa está rindo, dando uma bela risada, que é muito bom, é até terapêutica, ela esteja nesse patamar. Eu falo daquelas que se acham felizes do mundo, que nada olham para ninguém. Elas estão distanciadas de tudo, achando que são felizes porque elas conquistaram aquilo. Elas são privilegiadas, têm muito dinheiro, podem viajar, carro de luxo, avião, 10 casas, 15 carros, e se acham felizes por isso. É uma ilusão grande colocar a felicidade na matéria. Né? É uma ilusão grande. É nisso que nós estamos falando aqui. Então, adquirir essas virtudes, na qual a paciência tem uma sublime importância grande para a nossa felicidade, isso foi uma descoberta para mim maravilhosa. E é um trabalho que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer constantemente para adquirir essa virtude. Né? Tem um sábio
chamado Taisha, que ele diz o seguinte: vista a armadura nesse mundo de muito ódio. Olha bem que ele falou isso há mais de 1000 anos atrás, viu? Nesse mundo de muito ódio, vista a armadura da paciência sem utilizar-se da raiva. Quando ele diz isso, gente, armadura não significa subterfúgio, caverna ou bolha. Não. Armadura. A armadura tem uma conotação de que quando você veste a armadura é para aguentar embates de uma batalha, travar uma batalha. Então a paciência ela é uma virtude na qual você deve se revestir para aguentar as tormentas, mazelas, dificuldades que o nosso planeta sugere, mas que está no fim já, graças a Deus, que está passando para um mundo de regeneração. Mas ainda precisamos muito, e mais ainda agora, que se trava aquela batalha, velha batalha de Josafá, do Vale de Josafá, da qual fala o Apocalipse de João, né? Entre o bem e o mal. E uma batalha, estamos expostos justamente a riscos. Então vestir essa armadura, e não uma bolha para ficar longe ou se distanciar daquilo que está ocorrendo, mas uma armadura chamada paciência, para aguentar os embates do mundo, no mundo onde Taisha fala, que é um mundo de ódio, onde há muitos ódios, sem utilizarmos as armas da raiva, né, da intolerância contra ninguém. E isso é muito importante para nós outros, porque vivemos realmente tempos muito difíceis. Vivemos a sociedade, muitos de vocês aqui perderam, quase todos nós perdemos parentes próximos, amigos, vários amigos. Parente meu próximo, nenhum foi com a Covid, mas amigos, vários deles foram embora, né? Foram por causa da Covid. Mas eu não digo que a Covid fez eles de vítima, não, porque eles tinham que desencarnar, porque nada acontece por acaso. A gente só não desencarna num dia se nós não quisermos antecipar, e é um grande crime aos olhos da justiça divina. Mas, por demais, aqueles que foram chamados, como o próprio Divaldo fala, gente, se eu desencarnar hoje, se for pela própria Covid, não vou dizer que foi a Covid que me matou não, porque chegou meu dia. A Covid foi só o fator, a causa, o pretexto. Né? E é isso que acontece. Muitas vezes, menino fulano tal estava bonzinho, faleceu, morreu. E o que há nisso? É o dia da pessoa aí. Não tem como postergar. E até nisso nós temos que ter paciência, né? Esperar. Aqueles que esperam pacientemente, como o próprio Divaldo, ele sabe que já está num período da vida dele, aonde é notório que cumpriu o ciclo da vida, nasceu, cresceu, né? E cumpriu o ciclo da vida dele, está envelhecendo, e na velhice você vai ter que ir embora. Acabou seu estágio aqui na Terra. Ele tem plena consciência disso. Muitos de nós temos a plena consciência disso. E que isso não seja motivo de pânico para ninguém. Né? E outra coisa, gente, só quem morre não é velho, não. A gente acha que só quem morre é velho. Ai, estou perto de morrer, velho. Não, tem pessoas que ficam velhas e vai até 100 e pouco. É uma idade muito acima de 100 anos de idade. E tem pessoas que assim que nasce morre. Dura pouco tempo e vai embora. E nós achamos uma terrível desgraça com isso. E muitas vezes vem afligir o nosso coração, porque ainda estamos o quê? Atrasados. Muito próximo dos instintos, da primitividade. É necessário termos um olhar mais aguçado. E entre esse olhar da primitividade ainda que subsiste em nós, e desse ser mais angelical que nos abraçará com certeza, quer dizer, nós galgaremos até lá, tem um período muito grande de dor, sofrimento e aprendizado. E é a paciência que vai nos levar em porto mais seguro, com a saúde mental, com a saúde mais perfeita do entendimento emocional. Né? Pessoa que tem paciência, ele tem um equilíbrio mental, vamos dizer assim, é uma virtude que denota que a criatura já evoluiu emocionalmente, já controla as suas emoções. Né? Então, vamos ser pacientes. Vamos ter paciência em tudo, gente. Vamos aceitar, entender, compreender a situação que nós vivemos hoje. Não só no contexto social coletivo, mas sim no principal contexto, que é o contexto individual, pessoal de cada um de nós.
e entendermos isso, e começarmos a praticar essa paciência, entender o outro, dar sem pedir, né? E fazer o bem em silêncio, que com certeza o Pai que tudo vê, nos dará a paga, e com certeza nós teremos a paga disso em outra oportunidade, na verdadeira vida, que não é esta que nós estamos aqui de passagem, é na vida espiritual, a verdadeira vida do Espírito, né? Então que Jesus possa iluminar todos nós, bem em cima, todos nós, e para que nós tenhamos coragem de enfrentar as problemáticas da vida com paciência e com serenidade, para podermos manter o nosso equilíbrio emocional e não cairmos nos despenhadeiros da imoralidade, da falta de ética, do desespero, de todas as coisas que hoje na sociedade coloca tanto o ser humano para baixo, aí transfigurado aí nas depressões, nas ansiedades, nos transtornos bipolar, em todos esses outros que atingem a emoção e a psique. Que Jesus possa nos cobrir de bênção e ajudar a todos nós a adquirir essa virtude através do nosso próprio esforço. Muita paz. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.